Olá, esse é o canal Mais Um Henrique e eu queria trazer uma mensagem um pouco diferente do habitual do canal. Eu estava na igreja, no culto, e à minha volta estava acontecendo uma coisa que foi o que me fez lembrar dessa parábola para trazer hoje para vocês e refletir sobre o que é a vida com Cristo de forma constante, porque ultimamente com os meus pastores, com as minhas buscas, percebo que Cristo e convivência com Cristo é literalmente uma convivência. É estar na minha casa, tomando café e estar pensando no Espírito Santo, estar conversando com o Espírito Santo, mesmo que em completo silêncio. Mesmo que eu não precise abrir minha boca e falar, Espírito Santo esteja aqui comigo, mas na inconsciência eu sempre esteja pedindo isso, mesmo no meu cafezinho preto, quando eu estiver estudando a palavra. E a parábola, no final das contas, a gente vai encontrar ela lá em Lucas, no Evangelho de Lucas 15, versículo 11, que é tão famosa essa parábola, que vai ser a parábola do filho perdido. E eu vou ler para vocês, e a gente vai refletir, e eu espero que vocês, o mínimo, o raso dessa parábola, de uma forma tão majestosa e grandiosa, que é o Espírito Santo de Deus, e o que ele consegue fazer na nossa vida e na vida dos nossos irmãos. Estamos vendo hoje as pessoas falando sobre o Evangelho, sobre buscar algumas pessoas, ou outras sempre sobre quem já está dentro. Só que nenhum dos dois públicos, tanto os que querem buscar os de fora, tanto os que estão querendo buscar os de dentro, nenhum está querendo achar uma qualidade. Não se quer uma qualidade tanto dos de fora, tanto dos de dentro. E precisamos buscar a qualidade dos de fora e buscar a qualidade dos de dentro e transformar os de dentro para que quando eles forem buscar os de fora, eles busquem sabendo que eles não vão ter uma qualidade de cristão, mas que eles possam, por espelho, chegar a ter essa qualidade. Porque se tá dentro não tem tanta qualidade assim, e quem tá fora também não tem, há a possibilidade dos dois grupos se tornar péssimas pessoas cristãs, péssimas pessoas para a obra. E aí não funciona, porque o Senhor Jesus quer pessoas de qualidade. Então, vamos refletir um pouco sobre essa parábola e eu vou ler para vocês. A parábola do filho perdido. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Ou seja, ele havia 2 filhos, básico, e um deles, o mais moço, com a sua vontade de ter e de possuir a sua parte da herança, disse: não, eu quero a minha parte, eu quero que se descole da sua graça e que me dê a minha parte para que eu vá. E aí ele vai. Passando muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele um país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Ou seja, ele pega tudo o que tinha, o que era do seu pai, ele pede que receba aquilo para que ele leve, para que seja suficiente. Não preciso mais dessa graça, não preciso mais desse convívio, não preciso mais disso. Eu quero a minha parte, o que eu dediquei aqui, e eu vou para outro lugar, porque lá naquele lugar eu vou saber aplicar isso que eu tenho, vai ser melhor, vai ser uma congregação melhor, vai ter pessoas melhores, vai ser melhor. E aí vai. Só que o ele se desenfreia, ele se descontrola, ele se perde. E aí vem a grande fome sobre aquele país.
vem a necessidade, vem a falta. E aí, tipo assim, eu levo essa grande fome como se a gente se alimenta da palavra e aí naquele lugar, naquele país, não tem o alimento fundamental. Então vem fome. Então foi pedir trabalho, e um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para o seu campo, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se, alfarrobas que os porcos comiam, tipo a ração dos porcos. Mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me mudar, voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Ou seja, deu tanta fome, deu tanta falta da palavra, do Espírito. Claro, aqui está falando de pai e filho, é uma parábola, mas eu estou trazendo completamente para o nosso âmbito espiritual. A nossa falta, às vezes, nossos desviares de ir para o mundo, em uma festa que está acontecendo, popular, de ir para outra igreja, congregar em outro lugar, de sair da casa, de sair da presença. Eu estou tratando essa parábola, estou trazendo ela para este caminho, para este entendimento. E aí ele volta à consciência e fala: não, lá tinha fartura. Os trabalhadores do meu pai tinham esse alimento. Eles tinham tanto alimento que sobrava, e eu aqui passando fome. Eu aqui recebendo tão pouco de entendimento. E aí ele volta à consciência e para a casa do pai. Arrumando-se, foi para a casa do seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Começaram a festejar. Ora, o filho mais velho... É muito interessante isso, porque eu sou o filho mais velho da minha mãe. E durante muito tempo, e ainda assim, estou tentando deixar de ser o filho mais velho dessa parábola. Porque sim, sou muito filho mais velho dessa parábola. E aí ele volta, e aí ele encontra tudo o que ele achou que não teria. Ele achou que a gente volta como o filho moço, né? E a gente acha que o nosso pai vai ter o mesmo tratamento vingativo, ou não só vingativo, mas o mesmo tratamento que a gente teria nessa situação. A gente tá com fome, tá sem entendimento da palavra. E aí esse pai, ele vai agir com uma sabedoria imensa. Voltando para minha linha de raciocínio, eu fui e sou tanto o filho moço em minhas idas e voltas para o entendimento, para a igreja. E também sou tão filho mais velho de quando estou ali dentro, perceber pessoas que não estão tão dentro como eu, recebendo mais atenção que eu. Isso já tem um tempo. E hoje, que foi o que me trouxe para essa palavra, para essa parábola, para compartilhar aqui, vocês vão entender. E aí o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou. Era para ser felicidade. Por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou. Queria entrar, saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai, e isso daqui é muito eu durante muito tempo. Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu.
mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com meus amigos. Mas quando veio esse seu filho que sumiu, com os bens do Senhor gastando tudo com prostitutas, o Senhor matar um bezerro gordo para ele. Eu não tiro a razão desse filho mais velho, porque a gente se ira muitas das vezes por fazer tudo certo em busca de algum reconhecimento com pessoas aqui na terra mesmo. E às vezes a gente não entende até o propósito do Senhor, porque estamos aqui, estamos seguindo a palavra, estamos em caminho, mas coisas acontecem, coisas terríveis acontecem. E aí a gente fica, pô, Deus, eu dou o dízimo, eu vou pra igreja, eu me dedico, eu busco a palavra, e tá acontecendo coisas terríveis comigo. Meus irmãos, eu vi recentemente uma frase incrível, e provavelmente é uma frase genérica já, mas me tocou de uma forma que diz mais ou menos assim, abre parênteses: crer em Deus não é achar que nada de ruim vai acontecer. Crer e ter fé em Deus é saber que as coisas ruins vão acontecer, mas que no final de tudo a gente vai se encontrar com Ele na graça, na glória. Então é basicamente isso. Esse irmão mais velho, ele se enfurece porque ele está fazendo tudo certo, mas ele precisa de um reconhecimento, é o justo. Mas o pai vai dar uma resposta. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e agradecer e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto na fé, estava perdido e foi achado. E aí, concluindo toda a minha narrativa com essa frase final: seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vai falar de uma forma óbvia de todas as voltas de irmãos para a igreja. Na minha igreja aconteceu um movimento de alguns irmãos terem saído por algum motivo, alguns se afastado por tal qual esse filho caçula, de pedir a sua parte, não por desentendimento com a liderança ou algo do tipo, mas de tipo, quando a gente se contamina com o pecado, vai ter dois lados. Eu vejo assim: a gente vai se aproximar para saciar essa dor, para que o Espírito Santo, para que a graça limpe da gente esse pecado, ou se afastar completamente para que a gente fique confortável com outras pessoas e o pecado não nos atinja tão fortemente. E na minha igreja aconteceu bastante isso com alguns jovens, e ver eles voltando é um confronto para mim, porque me deu muita felicidade, porque durante muito tempo eu bati na tecla de ser o irmão mais velho, de buscar a atenção dos meus pastores, porque eu estava ali, eu estava me desgastando, eu estava me doando, porque no meu entendimento eu estava fazendo isso, nem estava tanto assim, estava ali me dedicando em qualquer coisa, e fisicamente, psicologicamente, estudando e anotando, mas eu não estava fazendo isso direcionado ao pai, eu estava fazendo isso direcionado aos homens. E de fato estava funcionando, até porque eu tenho um canal que eu falo sobre isso. Então foi me dando entendimento, o Espírito Santo foi trabalhando comigo, mesmo que de uma forma completamente errada, porque eu estava me dedicando para agradar meus líderes e não a Cristo. E aí eu me encontro com Cristo e eu ficava muito revoltado, porque, nossa, meu pastor tá dando atenção para uma pessoa que veio aqui 3 vezes no ano. Nossa, que a pessoa nem vem mais na igreja, mas quando vem, o meu pastor faz aquela festa.
E aí, depois de ter estudado, de ter me preparado, de ter entendido, esses últimos meses vem uma volta de adolescentes, vem uma volta de jovens, todos aqueles que se afastaram estão voltando. E me deu felicidade de passar pelos corredores e ver, mesmo que eu não conversasse, mesmo que eu não tenha intimidade, mas vê-los. Vê-los e saberem que estão revivendo, estão voltando, estavam perdidos e estão sendo encontrados pelo Espírito Santo. É muito bom. Essa parábola, ela vai ensinar que muitas das vezes, por mais que você esteja com o Pai, você não tendo a vida, o Espírito de Deus, a vontade, no primeiro momento que você tiver a possibilidade de pedir a sua parte e ir embora, você vai fazer. É um pouco complicado finalizar um vídeo gigantesco que tá aqui pra mim a minutagem, assim, num completo vazio, mas não tem como eu finalizar esse vídeo se não for nesse completo vazio. Espero que vocês sejam melhores do que eu, melhores que esse irmão mais velho, saibam acolher a volta do irmão mais moço. É mais um vídeo, é mais um estudo, é mais um